Fala galera, mais uma vez professor Pedro Castro de Biologia. Vamos para a nossa segunda parte sobre esse assunto fundamental dentro da citologia chamado de núcleo celular. Bem, na aula de hoje a gente vai ver quem são os 4 componentes básicos que o núcleo eucarionte de uma célula evoluída, uma célula eucariótica, tem, e numa fase da vida da célula, que você vai entender um pouquinho melhor lá em divisão celular, chamada de interfase. Então, quando a gente se propõe a estudar um núcleo, precisamos levar em conta 2 coisinhas importantes. Primeiro, que esse núcleo que nós estamos estudando é o núcleo de uma célula eucariótica, portanto o núcleo é chamado de eucarionte, e no momento da vida da célula em que ela não está em divisão. E esse momento, quando ela não está se dividindo, nem está sofrendo mitose, nem está sofrendo meiose, a gente chama de interfase. Portanto, o núcleo ele é interfásico. Então vamos lá, filhote, acompanhe aqui. Ó. O primeiro componente está aqui, pessoal, ó, toda cheia de poros, toda perfuradinha, é a membrana nuclear, também chamada de carioteca, né? Esses poros que a membrana nuclear tem uma função muito importante, permitir a troca de materiais entre o núcleo e o citoplasma. Depois a gente vai ter, pessoal, automaticamente aqui dentro, né, um líquido formado basicamente por água, alguns sais minerais, algumas proteínas, muito parecido com o líquido que preenche o citoplasma da célula. Esse líquido é chamado de cariolinfa ou simplesmente suco nuclear. E qual é a importância desse líquido aí? Primeiro, preencher o núcleo, depois permitir com que o material genético fique suspenso tridimensionalmente, evitando com que ele precipitasse e ficasse jogado aqui no fundo do núcleo. O terceiro componente é esse bem aqui, pessoal, chamado de nucleolo. É a partir do nucleolo que vai se formar um dos 3 RNAs, que você já ouviu em outras aulas minhas que nós temos, chamado de RNA ribossômico. Aí você associa. RNA ribossômico vai formar ribossomo. Ribossomo é aquela grande organela, né? Ou aquele conjunto de organelas, melhor dizendo, filhotes, onde vai acontecer a chamada síntese proteica, a produção de proteínas. Por último, bonitões, a cromatina, que nada mais é do que o próprio material genético. Aí alguém me perguntou um dia desse, mas professor, eu já ouvi falar em cromossomos. Vamos chegar lá. Cromatina e cromossomos são a mesma coisa. A diferença é que, enquanto a célula encontra-se na interfase, eu chamo o material genético de cromatina. Quando ela iniciar a divisão celular por mitose ou por meiose, aí a gente vai ver que essa cromatina vai sofrer um processo chamado de condensação ou espiralização, e ela vai então originar e se transformar nos cromossomos. Tudo beleza? Então, carioteca, cariolinfa ou suco nuclear, nucleolo e cromatina são os 4 componentes básicos de um núcleo eucarionte e interfásico. Beleza, pessoal? Aí aqui eu tenho uma importância, uma IPC. Cássio, o que é IPC? Importante para o Cássio, se é importante para mim, é importante para você, meu filhote. Acompanhe comigo lá. A gente vai ver que a cromatina ela é dividida em 2 partes, ou melhor, ela é formada por 2 partes. Tem uma parte da cromatina chamada de eucromatina. Aí eu vou te dizer o que essa eucromatina tem de importante. É nela que os genes estão ativos, né? É nela que aquela sequência de bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina, vão formar trincas capazes de puxar um aminoácido para que uma proteína seja produzida. E as nossas características genéticas, meu filhão, não te esquece disso. Lá em bioquímica você viu, toda característica genética depende da produção de uma proteína. Mas tem uma outra parte da cromatina chamada de heterocromatina. Aonde é heterocromatina, os genes estão inativos, ou seja, não existe ali uma sequência para que possa produzir uma proteína garantindo uma característica da célula. Tudo bem? E aí,
uma segunda IPC aqui. Durante a divisão celular, a cromatina condensa e vira cromossomos. Valeu, filhotes. Por hoje é isso. Um abraço. Até a próxima.